Salve, salve, nação flamenguista. Pessoal, o Flamengo se preparando aí para esse grande jogo, né? Contra o Chelsea. A expectativa é a melhor possível, né? Melhor possível, né? Flamengo recuperado do jogo já contra o Esperance, né? Recuperado fisicamente. Alguns jogadores com confiança, né? A mídia depositando toda a expectativa no Flamengo. Pode o Flamengo quebrar esse tabu desde 2012 que um time brasileiro não ganha de um europeu, né? Então, pessoal, eu acho que a hora é agora, né? O Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo, né? Tem Jorginho, chegou o Jorginho, conhece bem o Chelsea, né? É um clube onde ele é ídolo lá no Chelsea. Então, sem sombra de dúvida, ele vai passar todas as informações. O Flamengo está preparado, né? Pode pintar algumas mudanças do Flamengo, né? Inclusive a saída de Pedro, que não foi bem. Então, pessoal, eu acho que quem é flamenguista está naquela expectativa do Flamengo vencer, convencer e tirar essa tauba da vista que os ingleses, o futebol europeu é mais do que o brasileiro. Ok, tem muitos times bons, mas tem muito time bom aqui no futebol brasileiro, né? Vamos acompanhar o vídeo, cresce do vídeo ESPN Brasil, link na descrição final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O Flamengo vem da vitória na estreia no Mundial de Clubes contra o Esperance, mas claro, um jogo totalmente diferente contra o Chelsea. Jorginho, conhece bem o Chelsea, jogou lá, concedeu entrevista coletiva hoje. Jorginho, que foi um dos destaques na estreia, mais de 90% de aproveitamento nos passes, participando dos 2 gols, uma ótima estreia do Jorginho pelo Flamengo. Ele falou o que esperar dessa partida contra o Chelsea, como pode vir o Chelsea também, que o Flamengo vai competir contra o Chelsea na sexta-feira, nesta partida aqui no Mundial de Clubes. Vamos ouvi-lo. O auxiliar Rodrigo Caio, então o último a deixar o gramado aqui, terminou o treino do Flamengo, o primeiro treino para essa partida contra o Chelsea, e o Jorginho falando então como que ele imagina o Chelsea jogando. O Bruno Henrique depois do jogo já havia falado também que imagina um jogo com o Chelsea dando espaço para o Flamengo, mas também atacando o Flamengo, então é um jogo completamente diferente, mas colocando isso na visão dele, o Flamengo vai para competir contra o Chelsea nessa partida de sexta-feira. Perfeito, Mendel. E no que ele fala aí de Chelsea se lançando, se atacando, o Flamengo tentando explorar talvez algum espaço, pode estar ali a explicação para uma das mudanças. Eu apostaria no Bruno Henrique, Flamengo com um pouco mais de campo, explorar um pouco mais de velocidade. Apostaria no Bruno Henrique como titular na sexta-feira, nesse ataque de um pouco mais de mobilidade, a ver se a gente traz alguma informação aqui ao longo da programação. Hoje o Mendel frisa muito bem, é o primeiro treino, porque ontem titulares na academia, reservas fazendo aquele treino ali com uma intensidade um pouquinho mais baixa, dia seguinte da vitória sobre o Esperance, hoje treino com uma certa intensidade, amanhã véspera, mas apesar de ser véspera, Felipe ainda vai fazer alguns ajustes, o treinador Felipe Luiz vai mexer uma coisa aqui, uma coisa com o lado que ele está pensando para esse jogo contra o Chelsea. Amanhã também a delegação já arruma para Filadélfia, dorme por lá, jogo na sexta-feira contra o Chelsea, o mais aguardado até aqui da primeira fase. Todo mundo, quando falava de Mundial de Clubes pelo Flamengo, todo mundo queria saber da tal segunda rodada. Esse confronto contra o Chelsea, essa medição de forças entre futebol sul-americano, latino, continente americano contra o continente europeu. Então, por aqui, se a palavra de ordem era ansiedade antes da primeira partida, a palavra de ordem agora é expectativa. A expectativa está lá em cima para esse aguardado confronto contra o Chelsea. Então é isso, chegou o momento, a hora da verdade do Flamengo na fase de grupos deste Mundial de Clubes. O Flamengo volta aos treinos amanhã de manhã aqui na Stockton University. O último treino antes dessa partida contra o Chelsea. Plihal, uma última informação. Hoje, os jogadores do Flamengo, a delegação do Flamengo, recebeu uma visita ilustre no hotel onde o Flamengo está concentrado lá em Atlantic City. Ninguém menos que o Zico, que é chefe da delegação do Flamengo, ele que tem agora esse cargo de embaixador do Flamengo, foi lá, almoçou com os jogadores. Até o Jorginho disse que quis tirar uma foto com o Zico, aí um momento fã do Jorginho, foi lá, abordou o Zico com certa timidez de um fã, e nem acreditava que estava ali em frente ao Zico, e conseguiu tirar essa foto com ele. Mas é legal, um gás final para esses jogadores, ter esse contato com o Zico, claro, muito legal, antes de uma partida tão importante contra o Chelsea, né, Pedro? Exato, Mendel. E um chefe de delegação honorário, porque o Zico não está exatamente ficando aqui em Atlantic City, fica baseado em Nova York, se desloca para compromissos até comerciais com o Flamengo e também para os jogos, mas hoje fez essa visita que deixou todo mundo com a perna meio bamba ali. O Jorginho até ficou gaguejando ali um pouco para explicar da relação, da foto, como as coisas aconteceram, mas foi isso, no momento que começam a cair as primeiras... Deve tomar um choque aqui, né? Acho que é hora de devolver. Segue a turma de lá. Tá começando a chover, Plihal. E pelo jeito a chuva não é fraca, não, viu? Perguntar?
Não, pode, mas a gente responde depois. Em off, pode falar. Aqui, perguntar não. É pra perguntar mesmo? Pode? Segundo a dupla, só existe um lugar pior do que Atlantic City. Atlantic City com chuva. E você quer que os caras tomem chuva? Não, é capaz. Lá tem negócio de vento, furacão, essas coisas aí. Já tinha feito a pergunta, Zé. Bora, desembucha. Não, era só pra saber, mas o Plihal falou que não era pra fazer pergunta, então... Pode fazer à vontade. Aliás, viu, o Mendel e Pedro Ivo, o prefeito de Atlantic City, o senhor Mark Small, está convidando a dupla para jantar na casa dele hoje à noite. Pô, pelo menos, então, um novo lugar pra jantar, que desde que a gente chegou, a gente almoça, janta e lancha no mesmo restaurante. Agora espero que ele tenha ouvido a nossa análise de Atlantic City. Eu posso falar, nossa análise foi simpática. Já foi um grande. Se eu trouxesse a análise real aqui, mas é isso. Zé, um beijo pra você. Chuva perto. Beijo pra vocês também aí, bom trabalho. Beijo pra vocês, tô sabendo legal de Atlantic City. Droga, hein? O Jorginho é do ramo futebol, você sabe disso, né? É muito bom jogador. Estava aqui falando com o Zé, o Gerson vai embora, o Jorginho entrou e já na primeira partida já deu uma ajeitada legal, né? Porque ele é muito bom jogador. O Flamengo jogou com 2 volantes e deu liberdade para o Gerson fazer as jogadas ofensivas. Então jogou 2 volantes, essa é uma teoria. 2 volantes, 2 meias, o Gerson e o debochado, né? E 2 atacantes. Só que o Gerson atuando mais, né, pelo lado direito, do jeito que ele gosta de jogar. Então, eu também penso como o Jorginho. É melhor jogar. Não é porque o Chelsea jogou de marcha lenta, só jogou na 3ª marcha, não botou nem a 4ª, nem a 5ª, nem a 6ª. Eu não sei quantas marchas tem o carro de Fórmula 1, mas tem 8, 9. Então, foi naquela marchinha bem suave para esperar esse jogo do Flamengo. Eles também estão esperando o Flamengo. Eles sabem que é osso. Então, que legal que o Jorginho conhece isso, sabe como é que o time joga, tem essa demonstração clara de espaçar o jogo pelos lados do campo, de povoar bem o meio-campo, para a bola não voltar toda hora para o campo defensivo. É o jeito do Chelsea jogar. E se pegar uma bola de 1 contra 1, você sabe que o Foden, o Palmer é terrível. Eu gosto do Neto, mesmo sendo esquentadinho. Quem é o debochado do Chelsea que você falou? O Palmer. Não, é o português. Não, o português era esquentadinho. O Zico deu esse apelido para ele de esquentadinho, porque o Pedro Neto, ele toma 2 entradinhas, ele já fica meio assim, entendeu? Sim. Ele fica meio elétrico. Não sei se vai jogar o Alexandre. Os caras do Los Angeles foram para cima dele no final do primeiro tempo. O Alexandre, eu não sei se vai jogar o Alexandre de lateral, se o Alexandre é mais de lateral, mais de ficar postado, né? Eu acho que ele vai ter um pouco mais de trabalho. O Alexandre não é de conversar muito. Então, eu acho que tem jogo, gente. Tem jogo, tô querendo ver isso aí. Eu quero saber da fase do Arrascaeta com o Zinho, mas é ali no teu pedaço. Sim. Pulgar e Jorginho ou Caicedo e Enzo Fernandes? Eu acho que os dois são bons jogadores, as duas duplas. O Caicedo é bom jogador, muito, né? O Enzo também joga, são bons jogadores, mas eu acho que essa dupla aí do Flamengo também é um bom jogador. O Pulgar tem experiência de muitos anos de Europa, futebol italiano. O Jorginho chega agora trazendo uma nova mentalidade, uma nova forma. Você vê, temos condições de ganhar. Eu conheço o time. No meio campo, eu acho que nós temos um bom embate. O próprio Gerson rodando ali, voltando por dentro, joga pelo lado, mas tendo liberdade para jogar. Eu não acho que ele está melhor do que o de 19, não, mas ele está mais decisivo, né? Até teve um debate ontem entre eu e o Pascoal de quem foi o melhor em campo. Para o Pascoal e para a FIFA também, né? Elegeram o Arrascaeta o melhor em campo. Eu não achei ele o melhor em campo. Eu achei o Luiz Araújo. Mas o Arrascaeta... há muito tempo ele é o cara diferente desse elenco, como diz o Pascoal, incomparável. Quando o Arrascaeta não joga, o time sente muito. E olha que é um elenco incomparável, que tem muitas opções. Mas o Arrascaeta, ele não é só um meia, né? Ele é um atacante, ele é um meia atacante. Ele tem aparecido como elemento surpresa toda hora dentro da área e está fazendo muitos gols. Na ausência do Pedro, com a contusão, com os problemas que teve, com a volta do Pedro ainda buscando o seu melhor ritmo, o time precisou ainda mais desse artilheiro. E esse meia virou um artilheiro
Você vê que o Arrascaeta, ele até não, durante o jogo não mantém o mesmo ritmo, mas ele sempre está no momento decisivo ali para fazer os gols. Então eu considero que é a melhor fase artilheira do Arrascaeta. Assim, é um cara muito importante, né, para esse sistema de jogo do Felipe Luiz. Ele é o que se junta ao atacante, não sei se vai ser o Pedro, se vai ser o Bruno Henrique, se vai ser o Plata, né? Acho que o Plata pode também ser uma surpresa com essa mobilidade ali na frente. Ele entra no jogo, né, contra o Esperance, fazendo primeiro essa função de atacante ali. Depois, com as outras substituições, ele vai para o lado, que eu acho que é a melhor função para o Plata também. Então, nessa indefinição, o Arrascaeta, o debochado, ele ainda fica muito mais importante e necessário para o Flamengo no momento final, que é a hora do gol. Porque os atacantes, principalmente esse referência, não estão vivendo ainda o seu melhor momento. O Bruno Henrique mesmo, com os problemas particulares, né? Eu acho que deu uma queda. Eu adoro o Bruno Henrique, acho ele um jogador espetacular, importantíssimo. Inclusive ele bem, sem nenhum tipo de problema fora. Desde que esse problema de Bruno Henrique surgiu, pessoal, ele caiu de rendimento, né? Mas eu acho que ele vai ser titular no jogo contra o Chelsea, né? Mais mobilidade, mais rápido, né? Com certeza ele vai ser titular. Mas infelizmente, depois desse problema aí, ele caiu muito de rendimento. E Pedro voltou e não voltou como a gente esperava, né? Respondendo sobre a Arrascaeta, eu acho que a fase decisiva de artilheiro é a melhor dele. Pascoal, você acha que nesse jogo contra o Chelsea a tendência é que ele tenha muito mais dificuldade para encontrar espaços? Não, porque o Enzo não é um jogador propriamente de marcação, né? Ah, mas chega legal. Não, ele mas não é. E tem o típico. Caicedo. Não, o Caicedo é um. O Caicedo é um volantão. Caicedo e Enzo não é mole, volantão não. modelo se criar ali. Volante modelo Zé Elias, é de força de marcação. De vez em quando ele levanta uns 2 ou 3, não conta nada para ninguém, que isso pode virar fofoca. Mas de vez em quando o Caicedo não ali. Cedo foi escolhido pela torcida do Chelsea, melhor jogador da temporada. Pela aplicação dele, pela vontade. Joga também. Pela determinação, ele sabe jogar. Não, mas ele é valente, hein? Ele é valente, eu gosto do Caicedo. E o Enzo é um jogador que chega mais para perto da área, fez até gol, né? Na primeira partida. Entrou e fez gol. Ele dominou a bola, ficou meio que apertada para ele, dominou no corpo e acabou batendo para fazer o gol. Acho também muito bom jogador, mas eu acho que tem jogo. Eu acho que continua tendo jogo. Quanto ao Arrascaeta, o Arrascaeta de 19 era mais lúcido nas jogadas. Ele clareava mais o jogo. A bola vinha no pé do Arrascaeta, Diego Arrascaeta também, Jesus, toda hora clareava o jogo, porque 2 caras que encontravam os companheiros de maneira perfeita dentro de campo. Então, clareava muitas jogadas para o time do Flamengo. Mas eu acho o Arrascaeta um jogador acima do nível do que temos no futebol brasileiro, ele é muito acima. O que eu acho assim, pode ser que eu erre, né, e torço para que eu não cometa esse erro, mas o que eu acho que é um ponto vulnerável em relação a disparidade de nível, vamos dizer assim, de qualidade de jogador, eu acho que o Léo Pereira com a bola nos pés, eu acho que ele é bom jogador. Uhum. Tem facilidade de sair jogando, fazer inversão de jogo e tal, mas quando ele precisa fazer a função de defensor, muitas vezes, eu acho que ele passa uma certa insegurança em relação a mim, né? Eu acho que ele erra em posição do corpo, vai muito tranquilo, achando que vai resolver a todo instante. Não, tá tranquilo, tá uma situação. Eu acho que isso daí, o Felipe pode chamar um pouco mais de atenção em relação a isso, uma proteção um pouquinho melhor, talvez o Alexandre voltando, Alexandre voltando, talvez o Flamengo tenha uma linha de 4 defensores ali mais organizada em relação a isso, Pulgar um pouco mais posicionado e o Jorginho ditando um pouco mais o ritmo de jogo, para evitar que o Léo Pereira fique exposto. Eu acho assim, o Léo Pereira, dos zagueiros que ultimamente no Flamengo ficaram expostos, eu acho que ele agora, nesse momento, é o que pode dar criar uma certa insegurança em relação a isso. Eu acho que aí tem que ter um... Ele é o zagueiro do lado esquerdo. Quando veio o Neto com o Palmer, você está falando por isso? Por isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o lado direito do Chelsea é um lado que incomoda. Os caras são muito rápidos, o Palmer,
tem muita movimentação, e aí a gente não sabe qual vai ser a postura e a estratégia do Flamengo, se vai subir, fazer a pressão, dificultar logo no começo, ou se nos primeiros 5, 10 minutos pressiona, depois recua, chama o Chelsea para poder sair em contra-ataque, até porque nós não sabemos qual será a escalação, se é Bruno Henrique, se é Pedro, se é explorar contra-ataque, porque com o Bruno Henrique certamente você explora contra-ataque. Eu não acho a ideia do Plata ruim, não. Nesse sentido de ter muita gente. O Pedro já é o cara mais de segurar um pouco mais a bola. Então, o Felipe completa amanhã 48 jogos no comando técnico do Flamengo. São 3 títulos, né? Nesse período, e um aproveitamento de quase 77%. A gente vai mostrar os números do Felipe até agora no time profissional do Flamengo. Vocês diriam que nesse tempo todo é a primeira vez que o Flamengo vai entrar, não como zebra, isso seria um exagero, mas com o favoritismo do outro lado, Pascoal? Precisa dar uma abafa lá. Eu não estou ensinando ninguém, né? Mas precisa dar uma abafa lá, né, para evitar esse tipo de coisa. Que eles não saiam tanto com tanto conforto para jogar. Se deixar o Chelsea com conforto para jogar, é o risco que você vai correr. A bola vai aparecer do lado do campo com velocidade, vai vir um maluco daqueles driblando para lá, para cá, sacudindo a roseira, você não sabe para que lado ele vai, e aí vai ter um grande problema. Então, para evitar esse problema, tem que marcar um pouco mais adiantado. E o Flamengo gosta disso. O Flamengo não se recusa a fazer isso. Aliás, é um dos pontos que se baseia o próprio treinador, o Felipe Luiz, de fazer essa marcação do estilo europeu. Né? Essa é uma marcação mais adiantada para evitar esse tipo de... Não dá para fazer isso o tempo todo, como o Zé Elias fala, reconheço, não dá para fazer os 90 minutos, desgasta muito. Mas também você não fica 90 minutos com a bola, nenhum time fica 90 minutos com a posse de bola. Então, um jogo dessa importância, você pode até ter menos posse de bola, mas eu não quero a bola, eu quero o gol. A minha diferença em relação à posse de bola, a trabalhar bola, a jogar entre linhas, de ter bloco alto, bloco médio, bloco baixo, a minha diferença para os outros é a seguinte: eu quero o gol. Porque o gol é que faz a diferença. A posse de bola é bonito para a estatística, bonito para o jogo é o gol, bonito para o torcedor é o gol. A estatística é bonita, são números maravilhosos, eu gosto, eu leio, eu sempre dou valor a isso, mas... eu quero o gol. Se eu ficar com 30%, eu já vi time ganhar com 30% de posse de bola. Até menos. Com 30%. Ele, fez um gol, acabou o jogo. A Inter do Mourinho foi campeão, a tripleta, jogando assim. Sim. Um ônibus lá atrás e... 2010. Zinho, qual é a sua maior curiosidade em relação ao jogo de amanhã entre Flamengo e Chelsea? Comportamento do Flamengo. O Chelsea, foi o 4º colocado na Premier League, ganhou a Conference League, sim, é o título da temporada, mas oscilou muito na Premier League, nas Copas também, né, da Liga Inglesa, da Copa da Inglaterra. Para mim não é o time da primeira prateleira do futebol europeu. É uma boa equipe, é um bom elenco, mas qualquer competição da Europa que o Chelsea entre, para mim eu não coloco como favorito. Tem bom time, tem estrutura e vai brigar ali, dependendo dos encaixes, mas eu não coloco como favorito para ganhar o campeonato na Inglaterra. O Flamengo é o principal ou um dos principais times aqui nosso. Né? Tá figurando sempre com títulos e no pelotão da frente de Libertadores, Brasileirão, de Copa do Brasil, do que tiver. Então a minha expectativa e a minha curiosidade é o comportamento do Flamengo para encarar esse time que a gente já sabe qual é o nível dele na Europa. Eu acredito que o Flamengo tem uma postura de respeito contra qualquer adversário, mas que jogue bola. O Flamengo tem time para encarar o Chelsea. Na minha opinião, pelo que eu vi do Chelsea jogando na temporada, não é o jogo contra o Los Angeles, não. Na temporada, eu acho que o Flamengo tem elenco, por mais que tenha esse ligeiro favoritismo, muito pelo respeito ao futebol europeu, do que o rendimento que o Chelsea teve. Porque o rendimento que o Chelsea teve, eu não coloco ele como favoritaço, não. Não coloco. Colocaria aí 51-49. Pessoal, a mídia aí fazendo análise desse jogo do Flamengo, né? A boa notícia é a volta de Alexandro, né? Na lateral esquerda. Eu acho que
Alexandro tem que jogar esse jogo aí, pessoal. Tem que jogar. Porque ele, além de ser um cara marcador, é um cara que dá constância, é um cara que dá tranquilidade ali para a defesa do Flamengo. É isso aí, sem sombra de dúvida, né? Então, com a volta de Alexandro, eu acho que o Flamengo ganha e ganha muito na defesa, né? Eu continuava com o Varela. Tem que ser Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Jorginho e Pulgar. Isso aí, pessoal, em um meio de campo de respeito, né? Aí o Flamengo pode entrar com... Pode não, vai entrar com Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Arrascaeta. Sem sombra de dúvida, é um time aí para meter respeito, né? E deixar de medo dos europeus. Não sei por que tanto medo dos europeus, né? A mídia, né? Todo mundo só falando, só falando. Pascoal aí foi bem claro, né? O meio campo que tem Arrascaeta e Jorginho é um deboche, pessoal. Claro, ainda tem outros caras aí, né? Tem aí Pulgar, que é um grande jogador, né? Inclusive, Felipe Luiz, toda a coletiva, destaca Pulgar como um grande jogador. Eu também concordo. É um grande jogador, sim. E o torcedor tá animado, pessoal. A gente tá na expectativa, né? O jogo é na sexta, mas o torcedor já tá ansioso por essa partida, né? Muita gente aí que não acredita na vitória do Flamengo. Eu acredito. E vou mais além. Eu acredito num jogo aí com 2 gols de diferença. Eu acredito num jogo aí, 2 gols de diferença seria muito bom para o Flamengo, né? Claro, jogo difícil? Pessoal, é um jogo de Mundial de Clubes, né? Você viu hoje, o badalado Real Madrid empatou 1-1. Pessoal, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Você pode, às vezes... Eu acho que o único jogo fácil que a gente vai ver nesse Mundial de Clubes é esse do Bayern de Munique, que aplicou 10-0. Mas por quê? Será que o Bayern é tão bom assim, ao ponto de aplicar 10-0 no time? Para mim, o Bayern não é melhor do que o PSG, não. Para mim, o Bayern não é melhor do que o PSG. Claro, pessoal, o Bayern pegou um time amador. Os caras têm profissão. Sua profissão, segunda profissão é futebol. Então, aí o time já é bom. Aí pega um time amador, realmente os caras passam por cima, né? Mas é como eu disse, né? O Flamengo tem que entrar com a mesma determinação, o mesmo foco, a mesma concentração de uma final. O Flamengo entrar com esse pensamento aí, eu acredito na vitória. Eu acredito passar em primeiro do grupo, né? No caso, vai pegar o segundo do grupo do Bayern, né? Já pula desse confronto aí, né? Bayern, né? Então, para aqueles que diziam que talvez o Flamengo fosse ficar logo na primeira fase, muito dizia que essa Esperança é um bom time, é um time africano aí que ganha todas as partidas, inclusive fazia 15 partidas que eles não perdiam. Aí eu vejo a mídia dizer, não, mas o Flamengo jogou, mas não venceu, mas não jogou bem. O que é jogar bem, pessoal? Jogar bem é o quê? Ok, eu entendo até o torcedor do Flamengo. Agora a mídia eu não entendo, não. O torcedor do Flamengo quer que vença e convença e deixou. Ponto. Agora a mídia não pode cobrar isso. A mídia, o Flamengo teve 70% de posse de bola, 17 finalização, 2-0. Não sofreu risco, teve duas bolas ali que Rossi fez a defesa. Então, eu não sei por que tantas cobranças em cima do Flamengo. É um ponto aí, mas não é do torcedor, é da mídia. O torcedor do Flamengo ficou feliz, venceu 2-0, um time que eles diziam que era muito bom, não deu oportunidade, poderia ter sido mais, claro. O Flamengo tirou o pé a um certo momento, né? Claro, pessoal, se poupando. O Flamengo se poupou para esse jogo do Chelsea, né? Fez 1-0, recuou, deixou o jogo ali na tranquilidade, posse de bola, tocando a bola. Isso aí é jogar com a cabeça. Nem sempre você tem que estar em cima, não. Não existe isso, né? Claro que para o torcedor é bonito, né? Para a mídia é bonito, mas para o Flamengo ele sabe o que é melhor, né? Felipe Luiz vai estudar muito o Chelsea, até porque tem Jorginho que conhece o Chelsea bastante, né? Então com certeza ele vai passar algumas informações e a tendência é que o Flamengo faça um grande jogo contra o Chelsea e eu estou acreditando numa vitória aí 2-0 ou 3-1. Seria muito bom, né? Então é isso, pessoal. Deixe seu placar aqui, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.